Olá! Na aula de hoje vamos resolver mais uma questão do Colégio Tiradentes 2018. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Miles e na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de concurso público. Então acompanhe na sequência. Questão número 27. Sendo x e y as raízes da equação raiz quadrada de 2m ao quadrado menos 2 raiz de 6m menos 2 raiz de 2 igual a zero, podemos afirmar que o valor de 2 sobre x mais 2 sobre y é... Então, primeiramente, nós vamos identificar os termos da nossa equação do segundo grau. Nós temos aqui que o nosso a é igual a raiz de 2, que é o termo do segundo grau. Nós temos que o nosso b é igual a menos 2 raiz de 6. E temos que o termo independente, o nosso c, é igual a menos 2 raiz de 2. Para resolver, nós temos que aplicar a fórmula que resolve a equação do segundo grau. Você deve lembrar, se você não lembra, vamos recordar. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então nós temos que fazer as substituições. X será igual a menos b. Então, menos 2 raiz de 6. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 2 raiz de 6 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a, que é a raiz de 2, vezes o c, que é menos 2 raiz de 2. Tudo isso dividido por 2 vezes o nosso a. Então, o nosso b menos b fica b positivo. Então, 2 raiz de 6, mais ou menos a raiz quadrada de... O nosso b ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 6 ao quadrado é 6. Menos 4 vezes raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Vezes menos 2 raiz de 2, ficamos com mais 8 raiz quadrada de 4. Dividido por 2 raiz de 2. Ficamos então com 2 raiz de 6, mais ou menos, raiz quadrada de 4 vezes 6, 24. Mais 8 vezes raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 8 vezes 2. Tudo dividido por 2 raiz de 2. Então nós temos 2 raiz de 6, mais ou menos, raiz quadrada de 24 mais 16, dividido por 2 raiz de 2. Ficamos com 2 raiz de 6, mais ou menos a raiz quadrada de 40 sobre 2 raiz de 2. Fazendo a fatoração do 40, nós ficamos com 2 raiz de 6, mais ou menos 2 raiz de 10, sobre 2 raiz de 2. Note que nós podemos simplificar o 2 que está multiplicando em todos os membros. Então nós vamos cortar este 2, cortar este e cortar este. Ficamos com raiz de 6 mais ou menos raiz de 10 dividido por raiz de 2. E aqui nós vamos fazer a racionalização de denominadores. Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então nós teremos
Raiz de 6 vezes raiz de 2, raiz de 12. Mais ou menos, raiz de 10 vezes raiz de 2, raiz de 20. Tudo sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Nós fatorarmos 12, nós temos 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então nós temos 2 ao quadrado vezes 3. Isso é a mesma coisa que 2 raiz de 3. E nós temos o nosso 20. 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Ficamos então com 2 raiz de 5. Então nós teremos 2 raiz de 3, mais ou menos 2 raiz de 5, tudo dividido por 2. Simplificamos novamente e ficamos, por fim, com raiz de 3 mais ou menos raiz de 5. Então, as nossas raízes, x é igual a raiz de 3 mais raiz de 5 e y é igual a raiz de 3 menos raiz de 5. Voltando à origem do nosso problema, nós temos 2 sobre x mais 2 sobre y, que representam as raízes. Então, isso é a mesma coisa que 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 5, mais raiz 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 5. Nós temos uma soma de frações com denominador diferente, então temos que fazer o MMC. O MMC será o produto dos nossos denominadores. Então, raiz de 3 mais raiz de 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 5. Então, nós vamos fazer raiz de 3 mais raiz de 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 5 dividido por raiz de 5. Vai sobrar raiz de 3 menos raiz de 5. Isso vezes o nosso 2. Vai ficar 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 5. Mais. Agora vamos dividir isso por isso. Sobra raiz de 3 mais raiz de 5 vezes 2. Então, 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 5. Notem que aqui na parte de baixo nós temos produtos notáveis. Nós temos A mais B vezes A menos B, que é a mesma coisa que A ao quadrado menos B quadrado. Então, na parte de baixo nós teremos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Na parte de cima nós vamos fazer a distributiva da multiplicação. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes menos raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Mais 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Mais 2 raiz de 5. Juntando os termos semelhantes, nós vamos simplificar o menos 2 raiz de 5 com mais 2 raiz de 5. Então, ficamos com 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. No denominador, raiz de 3 ao quadrado, 3, menos raiz de 5 ao quadrado, 5. Então, ficamos com 4 raiz de 3 sobre menos 2. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por menos 2 é menos 2. Então a resposta final será menos 2 raiz de 3. Resposta correta, letra B. Menos 2 raiz de 3. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula e bons estudos.